Olá, eu sou a fisioterapeuta Adriane Bertotto e gostaria de lhe dar as boas-vindas nessa segunda aula do nosso workshop Inovando na Fisioterapia. Durante esse workshop, eu vou te mostrar como você pode agir para obter melhores resultados nos seus atendimentos, melhorando assim o seu negócio. Porém, você deve fazer isso de forma correta. Não importa se você não está familiarizado com essas novas técnicas de atendimento. Eu vou mostrar para você que você pode passar de um profissional que utiliza técnicas convencionais para um profissional habilitado a utilizar a tecnologia a seu favor e a favor do seu paciente. E isso certamente poderá atrair mais pacientes e maiores oportunidades para o seu negócio. Você não precisa ter grandes espaços para realizar seus atendimentos e nem adquirir muitos equipamentos para conseguir fazer um atendimento mais diferenciado. Na aula anterior, eu mostrei algumas coisas que você não deve fazer e sobre as tecnologias as quais a gente utiliza na nossa rotina de trabalho e que muitas vezes fazem você gastar dinheiro sem ter uma garantia de sucesso, o que geralmente vai acontecer por você não ter uma estratégia clara como deve ser a sua rotina de atendimento. Então, se você ainda não viu a minha primeira aula, volta lá agora e assista, porque isso vai ser fundamental para você assimilar o que eu vou lhe ensinar hoje. E nessa aula eu vou lhe ensinar 4 coisas que você tem que fazer antes de iniciar o seu atendimento. Como fazer uma avaliação utilizando dados quantitativos e não subjetivos. E como essa nova prática de atendimentos podem fazer você atrair mais pacientes para a sua clínica. E por que você deve mudar a sua forma de atendimento com os seus pacientes? Porque o uso da tecnologia hoje é um caminho sem volta dentro da fisioterapia como um todo, principalmente na fisioterapia pélvica. E essa tecnologia ela vai fazer com que o seu negócio apareça e com isso cresça mais, tendo um diferencial no mercado. Antes da gente entrar nas etapas vinculadas ao atendimento, eu gostaria de dizer que todos nós temos objetivos em nossa trajetória profissional e muitas vezes esses objetivos não são claros num primeiro momento. Muitos profissionais hoje buscam investir em tecnologias para obter um diferencial no mercado, outros querem ter mais pacientes, outros querem maior autoridade, respeito e outros querem um novo negócio. Nesse vídeo eu vou tratar de 2 assuntos que são as maiores dúvidas para tornar os resultados mais concretos. Por isso, eu vou focar na técnica que quantifica a quantidade de energia produzida pelos músculos e em protocolos de tratamentos que nós poderemos utilizar baseados em uma avaliação quantitativa. Eu sempre fico pensando, se a sua clínica e o seu modo de atender não estiverem vinculados ao seu paciente, eu posso perder esse mercado. E um atalho para que a gente possa entrar na mente das pessoas é fazer um atendimento bem diferenciado, com técnicas que estimulem realmente a terapia e fidelizem o nosso paciente. E onde essas novas técnicas ajudam nisso tudo, a utilização de smartphones e a busca por aplicativos nas áreas da saúde aumentaram em 400% nos últimos 2 anos. E esse número vem crescendo mês a mês. Então, será que essa é a melhor forma da gente estar atendendo e conquistando o nosso paciente, o nosso lugar no mercado de trabalho? E isso é muito importante. Esses aplicativos, os exercícios domiciliares, todos eles já tiveram uma comprovação do seu benefício na nossa terapêutica. Porém, nós não devemos esquecer que nas pesquisas eles não são superiores ao tratamento direto com o fisioterapeuta e principalmente o fisioterapeuta utilizando as tecnologias do seu consultório, corpo a corpo com o seu paciente. A forma mais humana que nós temos hoje de atendimento é torná-lo cada dia mais agradável, estimulante e com resultados que sejam bem transparentes para o nosso paciente. Nós temos 4 etapas para atingir este nível de atendimento. Primeiro, entender as necessidades do paciente, o que ele nos traz. Então, para que isso seja feito, para que a gente possa ter esse entendimento, é importante que a gente faça o acolhimento, o recebimento desse paciente, o acolhimento e uma ficha de avaliação bem feita, colhendo todos os dados numa anamnese.
Explicar para o paciente o porquê do uso da tecnologia nas avaliações. É muito importante que a gente mostre essa tecnologia, que ele entenda a sua ação. Apresentar os protocolos de tratamento que serão utilizados. O paciente precisa conhecer, ter noção do que vai acontecer durante a sua sessão. E, ao final, apresentar sempre os resultados das sessões. Com certeza, se você utilizar essas 4 etapas de forma adequada, o seu paciente estará mais fidelizado e mais parceiro no seu processo de reabilitação. Nessa aula, vamos nos deter nas etapas de entender as necessidades do paciente e apresentar a metodologia de atendimento que iremos adotar. Lembrem sempre que uma terapia bem planejada será fundamental para que obtenhamos sucesso durante e depois do tratamento. Como eu havia dito anteriormente, vamos exemplificar nesse vídeo a técnica que quantifica a energia produzida pelo músculo. Aqui chamamos de eletromiografia. Geralmente, quando nós adquirimos um equipamento, nós temos vontade de sair utilizando, sem ter um planejamento adequado e um conhecimento desse equipamento. Isso pode fazer com que o profissional acabe improvisando e o paciente acabe percebendo a nossa insegurança. Falando em específico da tecnologia da eletromiografia, como já abordamos anteriormente, que é a capacidade de mensurar a atividade elétrica produzida pelo músculo, devemos seguir 5 etapas antes de iniciar o nosso processo de avaliação. Primeira etapa: saber como utilizar um equipamento de eletromiografia no paciente. Isso é muito importante. Nós temos que primeiro adquirir o equipamento, ler os manuais, conversar com os técnicos e entender este equipamento. Segundo, quais os objetivos que se deve utilizar com esta técnica? Então, eu preciso ter todo um conhecimento fisiológico, para que durante a minha avaliação tradicional eu consiga detectar quais as disfunções que estão acontecendo com o meu paciente para que eu trace as minhas metas e objetivos. Terceiro, como então eu vou preparar essa pele do paciente? No caso da fisioterapia pélvica, a gente trabalha muito com a parte das mucosas. Então, como é que eu vou preparar essa área para receber um eletrodo? Quarto, como então agora eu vou interpretar o sinal capturado da musculatura? A gente vai chamar essa etapa de morfologia do sinal. Como a gente vai visualizá-la e vai interpretá-la. E o quinto passo, quinta etapa, é como eu vou elaborar esse protocolo de tratamento. Então, em cima do que eu avaliei, em cima da morfologia, do entendimento da morfologia do sinal, eu vou poder então agora sim, com propriedade, poder elaborar um protocolo adequado de tratamento ao meu paciente. Pessoal, eu vou deixar um PDF aqui embaixo sobre a utilização da eletromiografia. Então, a primeira etapa, pessoal, é saber quais as ferramentas que seu equipamento possui e que podem ser utilizadas nos atendimentos. É importante, gente, que a gente tenha o domínio dessa ferramenta e para que a gente alcance esse domínio, a gente necessita ler os materiais fornecidos pelo fabricante e anotar os pontos mais importantes. Uma dica que eu dou para vocês e que eu faço até hoje, são anos que eu venho realizando, é sempre testar na gente mesmo e conseguir colaboradores, pode ser até pessoas da nossa família, fisioterapeutas colegas, alunos, onde a gente vai fazer o nosso laboratório de teste para que a gente possa conhecer realmente a ferramenta que a gente tem na nossa mão. A segunda etapa é determinar, após uma boa anamnese, sobre os sintomas do paciente, determinando assim os objetivos do seu tratamento. Então, primeiro, a gente vai acolher esse paciente, realizar essa entrevista, nessa coleta dos dados, e nós devemos, em cima dessa coleta dos principais dados e de uma avaliação tradicional, entender como eu trataria esse paciente se eu não possuísse um equipamento. E depois disso, então, utilizar esse equipamento para sair da subjetividade dos atendimentos e poder torná-los, então, mais quantitativos. Mas antes de tudo isso, é importante se atentar à terceira etapa, preparação da pele, onde o equipamento será utilizado. Nós temos que entender, que formas como suor, pelos,
tudo isso vai gerar uma impedância, né, piorando o nosso sinal eletromiográfico. Controlar a boa adesividade dos eletrodos. Então, o importante é que a gente não reutilize esses adesivos, que a gente sempre, para fazer uma coleta eletromiográfica adequada, a gente utilize adesivos novos. E por último, então, dentro dessa terceira etapa, realizar uma preparação adequada do eletrodo intracavitário e da mucosa. Nós devemos entender que, quando a gente utilizar um eletrodo intracavitário, nós já temos cavidades, como a cavidade anal e vaginal, que são cavidades molhadas. Nós já temos uma interface de uma mucosa separando da musculatura. Então, nós precisamos ter um sinal bom, ou seja, a gente tem que ter um bom acoplamento desse eletrodo com essa cavidade. Então, o que a gente aconselha, né? Se a paciente é bem lubrificada, a gente deveria pegar uma gaze, limpar, tirar o excesso, né, de secreções, de líquidos das secreções vaginais, né, do canal vaginal, presença de fezes no canal anal também, e logo em seguida observar a lubrificação. Se tiver muita lubrificação, aconselha-se a não colocar gel no eletrodo. Se for uma cavidade mais seca, então a gente pode utilizar uma gota muito pequena de gel sobre o eletrodo para manter esse bom acoplamento do eletrodo com a mucosa. Lembrem-se sempre que a boa interpretação de um sinal eletromiográfico tem muito a ver com a qualidade do sinal que vai ser captado pela pele. Então isso vai ter muito a ver com o que a gente está falando nessas etapas anteriores. Bom, depois que realizamos todos os passos anteriores, temos tranquilidade de que os nossos eletrodos foram bem colocados, estão bem adequados no nosso paciente, nós vamos passar então para a quarta etapa, onde a gente vai realizar de fato a coleta eletromiográfica da nossa avaliação. O que a gente vai poder verificar através então dessa coleta? Nessa quarta etapa, nós vamos verificar então o repouso inicial do paciente, qual a gente vai chamar também de tônus de base. Esse repouso ele é muito importante para que a gente possa talvez identificar algumas patologias, algumas disfunções, elas podem levar a um aumento, a uma diminuição desse repouso no paciente. Então é muito importante que a gente tenha um olhar e que a gente visualize esse repouso nesse inicial da coleta eletromiográfica. Logo em seguida, nós vamos solicitar dentro do nosso protocolo uma contração. Então a gente vai verificar o período exato onde ocorre o início dessa contração, que ela pode estar no tempo real, ela pode estar atrasada. Então vou dar um exemplo para vocês. Uma paciente que perde urina a um esforço, por exemplo, se a contração dela não tiver uma eficiência neuromuscular adequada, ela não contrair no momento que ela for fazer o esforço intraabdominal, possivelmente ela vai ter a falta dessa contração da musculatura, né, da parte funcional, e ela vai perder urina sob a ação desse esforço abdominal, por ela ter uma contração atrasada, uma contração que não está no tempo real. Logo em seguida, nós devemos observar também como ela desacelera, como ela volta aos níveis de repouso. Se ela consegue chegar aos níveis de repouso iniciais para poder fazer o processo de repolarização. Existem muitos pacientes com algumas disfunções também, como uma dispareunia, que podem gerar, né, aumento desse repouso antes e entre as contrações, não gerando esse processo de repolarização, o que vai facilmente levar esse paciente a desenvolver uma fadiga. Outra situação também importante é verificar o pico máximo de contração, que a gente vai chamar de CVM. Toda a parte fisiológica, quando a gente for gerar treinamentos, né, protocolos de treinamento, se torna muito importante de ver aonde esse paciente atingiu, né, o seu pico de contração máxima, para que a gente possa trabalhar depois com percentuais dos exercícios propostos. E também, ao final, podemos verificar, dando um exercício de sustentação, o quanto houve, né, o quanto ela conseguiu manter a sustentação da contração, ao qual a gente vai chamar de platô de sustentação. Muitas vezes a gente vai observar na morfologia do sinal que o paciente até consegue contrair 4, 5, 6, 10 segundos. Porém, o platô está cheio de picos e vales. Isso vai nos traduzir o seguinte, que ele teve uma ineficiência neuromuscular. A gente sabe que todas as fibras tipo 1, 2A, 2B, elas vão entrar.
Porém, se eu não tiver uma boa eficiência muscular, né, tiver uma ineficiência muscular, essas fibras elas vão variar e com isso vai tornar picos muito altos e picos mais baixos, gerando um platô ineficiente, o qual esse percentual, essa sustentação do paciente não está adequado para esse treinamento. Então, pessoal, nessa tela nós vamos exemplificar para vocês um protocolo de avaliação de forma fisiológica, ok? Então, inicialmente, vocês vão ver que a gente tem uma telinha lá de repouso de 10 segundos, o que está em amarelo, então o nosso paciente está com repouso. Agora, na tela roxa, ele pratica, então, uma contração de 5 segundos e volta para um repouso de 10 segundos. Lembrando que essa é uma aquisição eletromiográfica. Aqui ele vai sustentar a contração, então, durante 10 segundos. Retornando, então, ao repouso na tela amarela de mais 10 segundos. Então, vocês vejam que essa é uma aquisição eletromiográfica, onde a gente está trabalhando, né, de forma da fisiologia muscular, né, do potencial de ação que está sendo gerado durante o repouso e a contração. Então, aqui nós temos um sinal RAW, que nós chamamos, que é o sinal bruto, onde a gente geralmente faz a coleta eletromiográfica. Esse sinal, fisiologicamente, ele vai estar nos mostrando, né, quando acontece a despolarização durante a contração. Então, nós vamos ver que ele está tanto positivo quanto negativo. Logo em seguida, então, a gente passa por um sinal positivado chamado RMS, Root Mean Square, onde o software vai fazer um cálculo matemático, passando tudo aquilo que era negativo agora para positivo. E esse, pessoal, vai ser o sinal do biofeedback. Então, nessa tela de avaliação, o que nós vamos observar, então, né? Nós tivemos um repouso, tendo um pico de 7,1 microvolts, mais ou menos em torno de 5 a 6% da contração voluntária máxima do paciente. Logo em seguida, então, foi solicitado que o mesmo fizesse uma contração voluntária máxima de 5 segundos, onde ele chegou num pico máximo de 45,32 microvolts, né? E isso, então, fez com que ele tivesse uma boa ativação, tempo real, quando se solicitou a contração. Por ser uma contração voluntária máxima, né, ele deve ter utilizado o potencial de unidades motoras bem mais fásicos, mantendo essa contração, né, durante os 5 segundos. E logo em seguida, quando foi solicitado o relaxamento, então ele voltou aos níveis iniciais de repouso. Então, observamos que não temos um paciente com uma musculatura que está em situação de não relaxamento ou hiperativo. Logo em seguida, então, o repouso de 10 segundos, nós tivemos a proposição de uma contração sustentada em 10 segundos, onde o paciente conseguiu ativar em tempo adequado, né, o tempo de subida de contração foi adequado, realizou o tempo de sustentação de 10 segundos, né, num pico de 31,54 microvolts, porém a gente pode observar uma certa ineficiência neuromuscular desses 10 segundos através, né, desses picos e vales que a gente chama, onde nós vamos ter a entrada de várias fibras musculares ativando nesse momento, né, não tendo uma boa eficiência. Porém, também ele teve um bom retorno ao nível de repouso, né, ele desacelerou, retornou em tempo adequado, voltando aos níveis iniciais de repouso, mostrando que essa musculatura está numa condição de relaxamento e repouso adequada e ela pode ser, então, treinada. Olha só que legal, pessoal. No momento que eu realizei uma coleta e uma avaliação bem feita e soube interpretar bem este sinal, agora eu vou conseguir passar para a quinta etapa, que é como eu vou elaborar um protocolo de tratamento. Saber como prescrever um tratamento de forma fisiológica vai ser vital. É importante que a gente também informe o nosso paciente sobre o nosso protocolo proposto, né, e todas as etapas que a gente vai passar a partir de agora. Ele tem que receber essas informações através dos dados quantitativos sobre toda a evolução do seu tratamento. Com isso, nós vamos tornar o nosso atendimento mais agradável, um paciente mais entusiasmado e que será muito mais parceiro da nossa terapêutica. E para isso, nada melhor que a gente gere informações
que quantifiquem as sessões. Realmente, eu fico muito feliz e gosto muito, sou muito apaixonada e falo isso para os meus alunos, falo isso para os meus pacientes, frente à utilização dessas tecnologias dentro da minha clínica, dentro das minhas pesquisas, transformando a forma de atender o meu paciente. Muitas vezes eu brinco com os pacientes que o céu é o limite quando se trata de processos tecnológicos. Dentro da minha experiência de 15 anos, eu fico muito feliz também e satisfeita de poder estar dividindo e trocando esse conhecimento com mais pessoas, com pessoas que realmente têm interesse nesse processo tecnológico. O bom é que uma oportunidade como essa faz com que a gente possa atingir mais pessoas que realmente estão interessadas, fornecendo e trocando informações a respeito, daquilo que vai ser útil para a nossa profissão. Se você deseja saber ou se aprofundar mais sobre essa e outras técnicas, eu criei um método fechado que vai auxiliar você a sair do zero absoluto sobre o uso da tecnologia na fisioterapia, melhorando o seu nível de conhecimento. Mesmo que você já use um equipamento como a eletromiografia, através desses vídeos você poderá ver qual a forma que você está atendendo e como você pode aprimorar o seu atendimento utilizando essas ferramentas. Nos próximos vídeos eu estarei dando mais detalhes de como nós podemos realizar um protocolo e um treinamento adequado utilizando as ferramentas como a eletromiografia, o biofeedback dentro do processo tecnológico. Então, pessoal, não se preocupe. Eu vou dar mais detalhes sobre esse programa de treinamento ao longo dos nossos próximos vídeos. E como esse vídeo já está ficando muito longo, na próxima aula eu vou explicar os 2 principais fatores para que você entenda a importância de utilizar esse tipo de ferramenta na sua clínica, que são como tratar o paciente utilizando dados quantitativos e não subjetivos. Como essa nova prática de atendimentos pode fazer você atrair mais pacientes para a sua clínica. Então, anote na sua agenda que nesta sexta-feira estaremos juntos aqui novamente para a nossa terceira aula. Deixe um comentário dizendo o que você está achando sobre esses workshops. A sua participação é de extrema importância para que eu possa melhorar os conteúdos e trazer mais informações. Outra coisa legal que você pode fazer é compartilhar esse vídeo ou informar aquelas pessoas que querem começar a utilizar a tecnologia nos seus atendimentos de fisioterapia. Eu tenho certeza que todos irão ficar muito agradecidos com você. Então é isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima aula. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau. Olá, meu nome é Carolina, sou fisioterapeuta, moro aqui em Juazeiro do Norte, no interior do Ceará. Eu fiz o curso do Biofeedback com a Adriana, primeiro porque recebi ótimas referências sobre ela, e segundo porque eu moro aqui muito distante de Rio, São Paulo. A opção pelo curso online foi bem atraente. Eu aprendi bastante com esse curso, tirei muitas dúvidas, recomendo. A Adriana é realmente uma pessoa muito competente, eu consegui tirar muitas dúvidas com ela. O que eu posso dizer é isso, a linguagem dela é bem simples, a gente consegue entender facilmente e eu recomendo completamente o curso dela. Mesmo sendo online, a gente consegue aprender muito.